Vou costurar uma saia de pregas para a qual já fiz todo o processo de modelagem e que resultou nos moldes finais que tenho aqui comigo e vou mostrar. Em termos de moldes finais, temos um molde correspondente à frente, o molde correspondente às costas, um molde para o bolso, ou para os bolsos, porque vai ter um bolso de cada lado, na parte lateral, e falta-me depois os moldes do cós da cintura. Um para a frente e outro para as costas. Alguns pormenores e também para percebermos como é que funciona a saia. Vou começar aqui pela parte da frente, desde logo, portanto, aqui é a zona da cintura, aqui a lateral e aqui é o meio da frente. Eu só tenho metade do molde porque, portanto, a saia é simétrica, igual de um lado e do outro. Portanto, eu só preciso de metade do molde. Depois, então, um pormenor que chama logo a atenção é aqui na zona da lateral, que tem aqui um corte inclinado. E aqui a localização do bolso, na lateral. Portanto, tratam-se daqueles bolsos inclinados, também conhecidos por bolsos faca. Tem aqui o molde desse bolso e vai funcionar assim. Portanto, vamos cozer o bolso. Ele tem uma parte de baixo e uma parte de cima. E esta parte de cima do bolso vai ser cozida à saia. E fica assim. Aqui esta parte da lateral, que no fundo faltava à saia, faz parte já do molde do bolso, da parte de baixo do bolso. Depois temos as pregas, são 3 pregas, está aqui a localização, uma prega, 2 e 3. Elas vão ser cozidas desde a cintura até esta distância que eu marquei aqui, que é mais ou menos uma distância de 15 cm da cintura. Portanto, elas são cozidas mesmo aqui e depois forma-se a prega solta até ao fundo da saia. Isto no que diz respeito às três pregas. Nas costas, a mesma coisa, tenho na mesma as 3 pregas marcadas, também com esta distância de 15 cm que vão ser cozidas, desde a cintura até aos 15 cm, e então depois também irão cair soltas. O molde da frente vai ser cortado inteiro, ou seja, não tem costura a meio da frente, ele é completo, vai desde uma lateral até a outra lateral. O molde das costas já vai ser cortado 2 vezes, uma parte para a parte direita, um molde para a parte direita da saia e outro molde, e o mesmo molde vai dar origem depois também à parte esquerda da saia, mas que no fundo são 2 partes separadas porque vai haver uma costura a meio das costas. E é nessa costura que aproveitamos para pôr um fecho para fechar a saia. E a próxima tarefa agora é cortar, com estes moldes, cortar o tecido e começar, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser cozer as pregas. E até vou começar pela parte da frente e já mostro o resultado final. Já cozi as pregas na saia, na frente da saia, e agora vou costurar os bolsos. Tenho aqui então o meio da saia, 3 pregas de um lado e 3 pregas do outro. E agora aqui o bolso vai se encaixar na lateral. Eu tenho aqui já o bolso formado, a parte de cima e a parte de baixo. Eu vou cozer encaixando assim. E esta parte de baixo, este encaixe lateral da parte de baixo, fica à vista e é a parte que falta do bolso e que depois vai entrar a mão exatamente aqui. Como é que eu vou fazer então para cozer? Eu vou cozer esta parte de cima à saia. Viro e vou cozer de cima a baixo, a 1 cm, com a margem de costura de 1 cm. Só vou colocar aqui alfinetes para exemplificar e podermos ver o efeito ao virar, mais ou menos. Pronto, basicamente então depois de cozer eu já posso virar para dentro. Depois até costumo fazer aqui um push-ponto a segurar o bolso à margem de costura para facilitar aqui o virar para dentro. Já cozi então o bolso à saia e fiz o tal push-ponto para segurar melhor, para vincar mais aqui e facilitar esta questão da dobra. E agora vou montar o bolso. Eu tenho aqui uma marcação que é onde esta abertura do bolso vai
vai calhar. Então eu coloco aqui e depois ajusto também aqui embaixo e tenho assim o bolso montado. Para fixar nesta posição, eu cravo aqui depois com um pesponto na cintura e outro pesponto na lateral. E temos as frentes prontas, já então com o bolso montado e com as pregas feitas. Só falta passar o corticose nas laterais da frente e também vou passar depois nas laterais das costas e no meio costas e finalmente juntar a frente às costas. Eu já costurei a saia, ou melhor, a frente da saia às costas, tal como tinha dito, e portanto eu tenho aqui a frente e do outro lado as costas. E aqui nas costas deixei uma abertura para cozer o fecho. E depois, da mesma forma que cozi a saia, cozi também um forro. Exatamente todo o processo, até aqui, para cozer a saia, utilizei para cozer o forro que tenho aqui. E este forro optei por o fazer num tecido de algodão bem fino, bem fresco, para se adequar no fundo ao tecido também da saia, que também é um tecido fresco. Portanto, o forro foi cozido exatamente da mesma maneira, eu só dei um bocadinho mais de largura para às vezes não correr o risco de o forro repuxar a saia. Portanto, aumentei aqui um bocadinho na largura, principalmente na zona da bacia. Portanto, então o que é que eu tenho? A saia, a parte da saia cozida, desde a cintura até baixo, até o fundo, e o forro também cozido. Tenho ainda também já unidos a parte do cos, ou seja, eu vou ter, para já tenho duas componentes, que é o cos frente e o cos costas. Até vou mostrar aqui. E tenho aqui então o cos frente, que é inteiriço, e depois cozido aqui na zona da lateral, a uma parte do cos costas, aqui ao meio das costas, e depois da outra parte, na outra lateral, cozida a outra parte do cos costas. Este cos eu vou unir à saia. Isto é um cos exterior, digamos assim, é um cos, uma parte corresponde como fosse um cinto, à parte exterior da saia. E para ele ter uma certa mais consistência, para segurar melhor, eu entretelei este cos exterior. Portanto, o cos exterior, no fundo, vai ser cozido aqui à saia. Esta parte vou cozê-la aqui na frente, depois aqui as laterais coincidem e depois na parte de trás exatamente a mesma coisa. Vou cozer o cos até o meio das costas e deste lado, entretanto, também o cos será cozido também até meio das costas. Depois de o fazer, já mostro. Portanto, no fundo temos aqui a base da saia, já com o cos. E depois, o que é que se passa? Eu vou cozer um cos interior ao forro. Esse cos interior já o cortei exatamente igual ao cos exterior, com o mesmo tecido. E este cos, portanto, interior, vai ser cozido à frente da saia. Temos aqui, à frente da saia não, será cozida ao forro. Portanto, temos aqui o forro e eu vou cozer exatamente, depois montar aqui a frente do cos a coincidir, será cozida aqui com a frente do forro, depois coincidindo aqui a lateral e finalmente o cos interior aqui na parte das costas também irá prolongar-se até ao meio das costas. Já uni o cos à saia, tanto na parte exterior como na parte interior, ou seja, a união do cos ao forro. A parte exterior está aqui, saia e cos entretelado, cozido a toda a volta até o meio costas. O meio costas continua aberto e é onde vamos já de seguida cozer o fecho. E depois temos aqui toda a parte interior, que é o forro, e depois também o cos interior, também aberto, para depois cozer, prender ao fecho no meio costas. Já terminei mais uma etapa da confecção da saia e que foi, para já, colocar o fecho invisível na parte exterior da saia. Como está aqui, portanto temos aqui o meio costas e eu já coloquei o fecho invisível. E agora,
falta unir esta parte exterior das costas à parte do forro. Daí eu já ter colocado a saia dentro do forro. Isto porquê? Porque eu vou querer cozer as duas partes direito com direito. Portanto, eu tenho aqui o direito da saia, da parte exterior da saia, e aqui o direito do forro com o cós interior. E então, eu vou unir para já aqui o cós das duas partes, que são exatamente iguais. A única diferença é que este cós exterior está entretelado e o cós interior não. E eu vou uni-los e para marcar a toda a volta. Portanto, temos aqui a parte do meio das costas. Eu até posso pôr, para facilitar aqui, um alfinete. E depois vou unindo a toda a volta, porque a intenção é exatamente cozer as duas partes pela parte superior do cós. Portanto, será mais ou menos uma costura 1 cm a toda a volta. Temos aqui depois, também eu já pus até um alfinete a fazer coincidir as costuras laterais, exatamente o mesmo molde, portanto vão coincidir. Aqui temos a parte da frente e eu também já pus um alfinete aqui no meio da frente. Continuando a toda a volta, aparece-nos a outra costura lateral, também já coloquei um alfinete a coincidir as duas costuras e finalmente chegamos ao outro meio das costas e eu também vou colocar aqui um alfinete, que ainda não o tinha feito, a unir o cós exterior ao cós interior. O fecho que está no cós exterior fica aqui no meio. A partir daqui, eu vou depois na máquina de costura, posso começar assim por exemplo, por este lado e vou acertando e cozendo as duas partes da saia a toda a volta. Aqui pelo meio, pelo cós e depois também pelo meio das costas. Também vai ter aqui, vou cozer até perto da abertura do fecho, as duas partes pelo meio costas. Portanto, esta costura aqui no meio costas vai ficar próximo dos dentes do fecho. Eu sinto aqui os dentes do fecho e eu vou fazer aqui uma costura próxima dos dentes do fecho. Depois de ter feito estas duas costuras, já posso virar o forro para dentro. Já fiz a primeira costura de união, a unir as duas componentes, o cós exterior ao interior. Está aqui a 1 cm e agora, de seguida, vou aqui unir pelo meio costas de um lado e também do outro lado. Mas antes de fazer isso, vou fazer uma coisa que já fiz no bolso e que é, portanto, eu vou ter que depois de virar a parte do forro para dentro. E para ser mais fácil esta dobra, eu vou fazer aqui um pesponto na parte do cós interior, portanto está ligado ao forro, e um pesponto bem encostadinho à costura e que vai unir o cós interior à margem de costura que está virada para o lado do cós. Portanto, o que eu vou fazer é mesmo isso. Na máquina de costura, passar então o tal pesponto encostado à costura, desde um lado do meio costas até toda a volta, até ao outro lado. E só depois é que vou então cozer aqui as duas partes pelo meio costas de um lado e do outro. Estão cozidas as duas partes da saia. Portanto, temos aqui a costura que já tinha feito na parte superior do cós. Depois temos aqui o pesponto a unir, a facilitar a dobra, quando viramos o cós do forro para dentro. Isto foi feito pelo lado direito. Portanto, está aqui, não é? Isto aqui, depois isto vai virar para dentro, quando virarmos. E está aqui o pesponto junto à costura. Depois, o que eu tive agora a fazer foi a costura no meio costas, aqui nesta parte do meio costas. Eu não faço exatamente até a abertura do fecho, porque prefiro depois cozer à mão para ficar mais perfeito. Mas faço aqui, portanto, no meio costas, na parte do cós,
a unir os dois coches. Aqui esta primeira costura é a costura do fecho, ao cós, portanto à saia exterior, ao cós exterior e à saia, e aqui ao lado, junto aos dentes do fecho, temos a costura então a unir as duas partes. Agora, tendo as duas partes unidas, é só virar o forro para dentro. Portanto, eu tenho aqui o forro na parte exterior e vou virá-lo todo para dentro da saia. Então, temos aqui as duas partes, podemos perceber assim, a parte exterior da saia aqui e a parte aqui com o cós exterior, e aqui temos então a parte do forro com o cós interior, que também está preso na parte superior, como aqui um bocadinho no meio costas. O que eu tenho que fazer no fundo é virar aqui e depois o forro irá para dentro da saia. Eu já tenho aqui na parte do meio costas, como eu disse, cozido, mais ou menos até aqui. Depois de virar para dentro, eu só terei que cozer, eu prefiro fazer à mão, com um ponto assim invisível, o forro aqui ao fecho. E ficará a saia praticamente terminada. Só irá faltar depois a fase seguinte, de que é que se trata. Depois de virar para dentro, eu vou prender aqui, acertar exatamente a parte aqui do cós e depois vou dar um pesponto aqui na linha da cintura, aqui na divisão do cós com a saia, para unir exatamente a parte exterior à parte interior, para o forro não ficar solto. Portanto, ele vai ser unido aqui pela linha da cintura com um pesponto. Feito esta etapa, só fica mesmo a faltar terminar as bainhas. Eu vou ter que provar novamente a saia para definir a altura que pretendo da mesma e fazer a bainha tanto da saia, como depois também vou ter que fazer aqui a bainha do forro. A saia está quase terminada, já cozi o forro, como tinha mostrado, e agora já virei o forro para o interior da saia e queria mostrar. Portanto, está aqui a parte, portanto, isto é as costas, não é? Com o fecho invisível, e depois o que eu agora estive aqui a terminar foi a fazer um ponto à mão, aqui na parte lateral do fecho, a unir o forro ao fecho. Eu tinha então cozido aqui na parte do cós e aqui no início da parte do meio das costas, e depois esta parte aqui final é que então optei por cozer à mão, para ficar assim um acabamento mais bonito. E a saia está praticamente terminada. E agora, o que é que vai faltar? Fazer as bainhas. Aqui na saia, eu ainda vou ter que tornar a experimentar para ver a altura, para marcar a altura em que quero deixar a saia. E depois de marcar a altura, então é só fazer as bainhas. Eu vou optar por aqui no tecido exterior, passar o corticose em baixo e depois dobrar para dentro e cozer. Provavelmente também vou cozer com um ponto à mão. No caso do forro, o acabamento vai ser com duas voltas, uma volta, uma segunda volta, mais ou menos com 1 centímetro, e depois dar um pesponto à máquina, a máquina segurar estas voltas, e fica finalizada a saia, e eu já mostro de seguida o resultado final.